Bom dia. Bom dia, Aline, tudo bom? Tranquilo. Eu não sei aí qual vai ser o cronograma de apresentação. Eu só estou dando aqui uma olhada com relação ao uso, de compartilhar a a minha tela. Só um instante. Ok. Ainda só temos nós dois por enquanto na sala. Esperar um pouquinho. Só para. É, Vou verificar aqui. Tá bom. tá bom. Obrigada. Fred, eu quero aqui compartilhar a minha tela, a minha apresentação, mas você tem que me dar autorização, porque quando eu clico no Zoom, no Share Screen, ele diz que eu não estou habilitada. Tem como. Bom dia, Fred. Bom dia, Aline. Bom Sucesso dia, aí. Marcelo, obrigada. Ah, já está compartilhando. Ah, excelente, excelente. Sim. Isso. Eu acho que já. Bem que eu trocaria, tá? Eu botaria isso aqui para cá e isso aqui para cá. Porque Tá. você vai estar olhando para eles, entendeu? Sim. Aí só que você tem que trocar a tua tela de compartilhamento. Aqui. Deixa eu só perguntar uma coisa a vocês. Por acaso, estou fazendo aqui uns testes para verificar. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Estamos vendo a sua tela, está aparecendo aí teu WhatsApp. Ai, peraí, está aparecendo o WhatsApp. Calma aí. Share. Agora você está toda na tela. Ok. A gente vai vir aqui, share, Ah, talvez tenha que Windows, escolher. Esse. share. Agora sim. Agora sim está a sua apresentação. Ah, ok. Eu estou pedindo ajuda ao marido. O Zoom fez algumas mudanças e realmente é, a gente hoje usa várias plataformas e até descobrir aqui direitinho, a gente fica aqui nas expectativas. Muito obrigada. Ok, sucesso aí na apresentação. Obrigada, Marcelo. Fred, quem é que Aline, vai. dá um Ctrl L, por favor. Espera aí, só um instante. Tenta dar um Ctrl L. Tá. Ah, tá. Ficou maior? Melhorou, Fred? É o computador só. Mas você não consegue visualizar Não, essa a gente está apresentação? vendo. Mas Sim. agora foi, agora foi. Ah, ok. Agora está em apresentação. Ah, tá. Ah, no modo de apresentação. Perfeito. É. Isso. Eu vou pedir só a paciência de vocês para ver se as outras pessoas, se Tá, entra mais gente na sala, agora que você já ajeitou tudo, ok. e aí a gente começar, tá bom? Tá. Vai começar por mim mesmo, Fred? Você já está com a apresentação aí, vai Isso. facilitar.
né? Ah, excelente, excelente. Programado aí para 30 minutos, tá? Eu até peço para, em termos de me ajudar, quando faltarem 5 minutos, pode me interromper, tá, Aline? Faltam 5 minutos, tá? Por favor. Ah, Gravar um- que a gente tá fazendo. uhum. Eu deixei ele no cantinho. Bom dia, Abdu. Bom Bom dia. dia, Fred. Bom dia a todos. Estava aguardando você. Não Perdão, sei se aqui a estava. Valéria vai participar. Nós já estamos com alguns participantes a mais, mas devido à hora, e como cada um vai ter mais ou menos meia hora para se apresentar,
eu acho que cabe nós começarmos, né? Então, só para que a gente possa fazer rapidamente uma, um porquê disso, né? Um porquê dessas apresentações de hoje. Nas reuniões anteriores, né, tivemos uma apresentação da Valéria, da Aline, que não é a Aline Trigo, a outra Aline, e de mais duas pessoas muito importantes, e nós levantamos alguns tópicos muito importantes a respeito de resíduos sólidos. E na última reunião, nós chegamos a uma conclusão que a gente deveria levantar pautas para trabalhar nesse segundo semestre. E na hora que a gente foi levantar essas pautas, apareceram dois assuntos importantíssimos, né? Na verdade, um assunto importantíssimo, que é essa questão das cooperativas, né? Que foi muito trabalhado pela Aline, não a Aline Trigo, a outra Aline, que eu esqueci o sobrenome, na outra apresentação, e a Aline Trigo, né, nossa professora aqui do Cefet, deu a ideia de trabalhar com essa agenda ambiental, né, a BP3, não é isso? A3P. E aí... Oi? A3P. A3P, desculpa. A3P. Então, a gente resolveu que nessa reunião nós faríamos isso, e a partir de agora, qual é a intenção? A partir de agora é criar estratégias para ver como que a LERJ, né, como é que o Legislativo pode nos ajudar, né? Que tipo de estratégia nós vamos fazer para tentar trabalhar essa questão dos resíduos sólidos de uma maneira mais interessante, mais pertinente e mais correta, né? Então, eu vou passar a palavra. Abdu, você pode falar depois da Aline Trigo, por favor? Porque ela já colocou a apresentação dela aqui e a gente já aproveita, tá bom? E aí vai ser meia hora para cada um. Eu vou pedir para que as pessoas que estão assistindo anotem os seus comentários, as suas dúvidas, porque aí, depois da fala do Abdu, a gente abre para a discussão, reflexão sobre os temas colocados. Todos concordam? Ok? Então, Aline Trigo, por favor, a tela é sua. Obrigada. Obrigada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui e falar um pouco aí sobre, comumente conhecida como A3P, Agenda Ambiental na Administração Pública. Falar sobre a sua importância, não apenas hoje como professora e chefe da Divisão de Sustentabilidade do Cefet, ou seja, para os órgãos da administração pública, seja federal, estadual, municipal, e também para as organizações privadas e entidades do terceiro setor, ok? Espera aí. Não... Calma aí, não está... passou, apertei o Enter. Então, para falar sobre A3P, é interessante saber como surge, né? Então, como vocês aí observam, é um programa criado pelo Ministério do Meio Ambiente em 1999, com o seguinte desafio, né? Tentar reduzir aí o consumo de resíduos sólidos, com relação à questão também de água, energia, promover a aquisição de produtos que causem menos danos ao meio ambiente. Então, esse é o desafio que o governo verifica e que, de alguma forma, busca promover aí essa sensibilização dos seus órgãos para que esse programa tenha a adesão dos demais. Em 2020, ou seja, recentemente, foi instituída algumas diretrizes para a implementação da A3P pelas organizações. Tá? Ou seja, estamos falando aí de um programa de sustentabilidade na administração pública, principalmente. Aqui vocês observam as grandes áreas temáticas que esse programa foca, ou seja, no decorrer da minha apresentação, eu mostrarei a vocês um pouco do que pode ser feito em termos aí de projetos, iniciativas, nessas 6 grandes áreas. E
como aderir à A3P? Primeiro, a A3P é uma iniciativa voluntária, não é obrigatória, mas é um voluntário que permite você planejar ações mais adiante. Tá? Foi como o Cefet verificou isso. E para aderir à A3P, existe um documento que formaliza essa adesão entre o Ministério do Meio Ambiente e o órgão que tem esse desejo. É o termo de adesão à A3P. Esse termo ele dura cerca de 5 anos. Finalizou esses 5 anos, você pode renovar também junto ao Ministério do Meio Ambiente. Tem uma secretaria específica, tá? E durante esses 5 anos, o que é que se faz? Existe aí ações de monitoramento, em especial, existe um sistema de monitoramento dos dados e informações que, de certa forma, não obriga, mas estimula o órgão que aderiu à 3P a apresentar os seus dados em uma plataforma online. Essa plataforma chama-se Ressoa, tá? Qualquer instituição pública, federal, estadual, municipal, pode aderir à 3P. Eu até depois posso deixar a minha apresentação à disposição. Eu aqui coloco alguns links que ajudam. Eu quero aderir. O que é necessário? Tem documentos específicos. Mas, Aline, eu não sou órgão da administração pública. Eu sou privado. E aí? Quero participar. Você pode participar. Existe hoje o que a gente chama de rede A3P. Como vocês observam, é uma plataforma no qual os órgãos colocam a intenção em participar, então tem aí o link, você se inscreve e a ideia é compartilhar conhecimentos, trocar experiências, é bem interessante, tá? Além disso, o que a A3P desenvolve, promove junto às suas organizações? Nós temos aí, nós não, perdão, né? Existem aí prêmios de 2 em 2 anos, eles premiam iniciativas, eles chamam de prêmio A3P de melhores práticas. O último prêmio, até coloco aqui uma foto, foi em 2022, tá? Acessando lá o site, você vai verificar que iniciativas foram premiadas e quem as desenvolveu, ok? Além disso, existe um fórum de discussão, apresentou aí, não só de discussão, quer apresentar alguma iniciativa, você coloca aí nesse fórum e é compartilhado em determinado momento, também de 2 em 2 anos, é compartilhado aí entre todos. Além disso, existe aí a capacitação das pessoas que estão envolvidas aí, aos órgãos que aderiram, fazem parte da rede. Então, a A3P promove cursos, né? Então, é só entrar lá no site e você tem acesso a cursos falando do que é a A3P, do que é o Ressoa, tá? Produção de material de divulgação, eles compartilham, eles passam esse material para você, tá? Então, lá no Cefet, nós temos uma área, temos várias publicações, isso ajuda nossos alunos, servidores que têm interesse pela área. E quando se faz essa adesão, estando tudo ok, a instituição recebe, vocês observam aí, o certificado de sustentabilidade, né? Esse certificado foi recebido pelo Cefet em 2018, só para colocar aí o exemplo, né? Então, é o programa A3P que concede ao Cefet o certificado de sustentabilidade. Existem outras formas também, vamos dizer, outras premiações que, de alguma maneira, mostram esse reconhecimento que a instituição, mais do que nunca, não apenas o reconhecimento, mas a responsabilidade que a instituição deve ter, não só com suas informações, em termos de transparência, apresentar o que está sendo feito. Então, anualmente, a instituição que aderiu, ela tem que colocar lá no Ressoa, naquela plataforma, os dados de informação. Então, é concedido aí a organização chamada selo A3P, tá? Onde antes você tem que preencher essas informações nos dados até um determinado período. Vocês observam aí, até 31 de março. Normalmente, essa data ela é prorrogada. Tá? Estando tudo ok, você preencheu, durante aquele ano você vai receber esse selo A3P, ou seja, relativo aos dados do ano anterior. Tá? Então, por exemplo,
esse ano ainda não houve aí esse recebimento dos selos, principalmente porque houve mudança de governo. Então, eu digo para vocês, mais ou menos por volta de fevereiro, o Cefet preencheu lá os seus dados, enviou, tudo ok. Nós ainda estamos aguardando o selo A3P relacionado aos dados de 2022. Tá? Esses dois aqui foram recebidos, o de 2022 em relação a 21 e o de 2020, que foi em relação ao que nós colocamos em 2021 relacionado a 2020, sempre do ano anterior. Em números, né, Aline? Quantas instituições hoje participam? Tá? Esses dados estão todos na A3P, estou fazendo aí um grande resumo. Tá? Em termos de termo de adesão, ou seja, as instituições públicas que querem participar, em 2022, até porque a gente está ainda em 2023, enquanto qualquer instituição pode aí querer participar, mas os dados bem atualizados lá no site são em 2022, cerca de 593 instituições participam. Tá? Instituições públicas. Aqui vocês observam a divisão por esfera de governo, federal, estadual e municipal. Tá? E na rede, no qual não só pública e privada podem participar, bem mais. Tá? Cerca aí de 1.081 no ano de 2022 estão aí participando. Tá? Mais uma vez, lá no link você sabe quem é cada uma. Mas, efetivamente, ao meu ver, eu acho que não é só participar, é também você apresentar os dados, mostrar que você está acompanhando, mostrar que você tem estratégia, projeto, ou seja, como é que eu consigo verificar isso? Pela concessão do selo A3P. Então, eu mostro aqui para vocês também os selos concedidos. E isso chama atenção porque, observe aqui no ano de 2021 para 2022, quantas organizações receberam selo? 86. Mas quantas? Isso é pouco, né? Sim. Na verdade, daqueles 593 que aderiram à 3P, apenas 14 a 15% vem monitorando seus dados. E realmente eu já fiz essa consulta, tá? Eu já verifiquei aqui no Rio de Janeiro quantos aí receberam esse selo. Mas sabemos que existem dificuldades com relação aos dados, mas quero crer que isso venha a aumentar com o tempo. Aqui vocês observam, até com relação, nós renovamos este ano, porque a nossa primeira adesão se dá em 2018, e aí mais 5 anos, 2023, e aí o Ministério do Meio Ambiente nos chama e pergunta se quer aí renovar. Então, eu destaco aqui, no dia 11 de maio, demorou um pouquinho, deveria ser em janeiro, mas a mudança de governo realmente influenciou na publicação do extrato de adesão. Então, hoje, nós renovamos a A3P e temos aí toda uma programação dentro do Cefet de iniciativas, acompanhamento de dados, realmente todos os departamentos nos ajudam. Tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, como vocês implantaram a A3P, tá? Então, a necessidade da criação de uma comissão gestora, eu vou mostrar daqui a pouco, a realização de um diagnóstico que foi feito em todos os campi do Cefet, a elaboração de um plano de gestão. Hoje nós temos aprovado, junto ao Conselho Diretor, o nosso plano de gestão de logística sustentável, promover a sensibilização e capacitação com toda uma programação de iniciativas, de projetos, que hoje nós conseguimos aí, de alguma maneira, dar cabo, principalmente na área de resíduos, e ajudando cooperativas de catadores. Então, só para vocês terem uma ideia, a nossa comissão chama-se Comissão de Sustentabilidade Ambiental, que é a COSAI, tem representante aí dos vários campi do Cefet, e tem aí as suas funções aí relacionadas. Para tal, a COSAI também colaborou junto à divisão na qual hoje estou como chefe, com relação aí a promover a Carta de Boas Intenções do Cefet perante a sustentabilidade, que nós chamamos aí de Política de Sustentabilidade Ambiental, que busca promover um ambiente saudável para toda a nossa comunidade, sejam alunos, professores, técnicos administrativos, colaboradores externos.
Aqui, para vocês terem uma ideia, o que é que constituiu aí o nosso diagnóstico, o que é que nós levantamos junto a cada campus do Cefet. Ah, Aline, eu tenho interesse. Nós temos aí um checklist, podemos aí repassar. Aproveitando aqui, o plano de gestão, na verdade, ele é obrigatório para as instituições, não só de ensino superior, mas da administração pública federal. E em 2012, surge aí uma instrução normativa que coloca regras para a elaboração desse plano, que, de alguma maneira, estabelece aí iniciativas, práticas de responsabilidade socioambiental e práticas que venham a racionalizar os custos. Tá? Aqui vocês observam aí, o PLS ele apresenta, então, ferramentas de planejamento que determinam aí objetivos, metas, quem são os responsáveis, prazos. E os temas que esse plano de gestão foca. Por coincidência, os temas são muito parecidos com a A3P. E eu digo para vocês, isso nos facilitou muito. Nós planejamos, sim, nós sabíamos, quando eu falo nós sabíamos, a divisão de sustentabilidade, por volta aí de 2017, sabíamos dessa obrigatoriedade do PLS e pensamos em, vamos primeiro aderir ao A3P, que é uma iniciativa voluntária que vai nos preparar para desenvolver o nosso PLS. Então, eu chamo a atenção aqui, vocês observam no slide algumas áreas, alguns temas do PLS que estão alinhados aos temas da A3P. Isso nos ajuda muito. E como é que o Cefet vem, então, programando as suas iniciativas para atender aos objetivos, para atender às metas? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um pouco aí dos nossos exemplos, que inclui a parte de resíduos, água, energia. Então, aqui é mais um passo a passo, né? Escolher uma temática, é um dos temas aí que nós observamos. Para tal, a gente tem que conhecer a nossa realidade, até para que você possa aí escolher a temática que venha aí a sanear, a controlar, a mitigar algum problema observado. A gente levanta várias ações e tenta selecionar uma delas para que possamos desenvolver e monitorar. Aqui, depois, fiquem à vontade, tem aí o site do Cefet, todos esses dados que eu estou apresentando, eles estão transparentes, nós temos relatórios, a própria A3P, ao final aí do preenchimento do RESOA, ela apresenta aí um relatório, então, tudo transparente, acessível. E aí, falando um pouquinho sobre gerenciamento de água, tratamento de efluentes. Então, aí nós temos qual é o nosso objetivo, qual é a meta que nós temos aí anual, quem são os responsáveis por monitorar aí, não só implementar as ações, acompanhar as ações. Aqui eu coloco alguns exemplos de ações, tem muito mais, tá? Mas alguns exemplos, e essas ações estão alinhadas aos ODS. E aí um exemplo, esse é o nosso identificação de vazamento nos banheiros, tá? Então, todos os banheiros do Cefet têm um cartaz desse tipo, isso aqui foi uma ideia da divisão de sustentabilidade com alunos. Ou seja, identificou mictório entupido, água escorrendo pelo vaso, qualquer pessoa pode aí, pega o QR Code, escaneia, vamos dizer assim, né? Vão se abrir um formulário no Google, perguntas identificando o vazamento e o problema. Mas como é que isso surge? Como vocês observam aqui, realizamos um diagnóstico, então nós temos aí o acompanhamento do consumo de água desde 2017, tá? Fizemos um checklist em nossos banheiros, identificamos algumas ações e essa foi criada. Digo para vocês, até hoje funciona. E isso nos permite manter o consumo de água nos patamares de 2017. Claro que tem outras coisas. Coletor de águas pluviais lá no Cefet, tá? Foi uma ação instalada em 2019, principalmente coordenada aí pelo curso de segurança do trabalho. Tenho aí professores que participam, tá? E ajuda aí na limpeza de uma determinada área do Cefet, tá? Então, essas ações, hoje, de alguma maneira, permitem aí o monitoramento do nosso consumo. Então, observe aí, mais uma vez, chamando a atenção para o objetivo, para a meta.
Aí, o que acontece? Quando você olha esse gráfico, olha, você elevaram aí o consumo, né? A questão é que nós tivemos aí a questão da pandemia, né? E na pandemia, especificamente o Cefet, foi praticamente remoto, né? As aulas, se considerar aí os alunos, que é o que mais consome, vamos dizer, o grupo, né? Que mais consomem água, então realmente é até difícil de você fazer uma comparação. Se eu tiver que comparar, talvez eu tenha que comparar com 2019. Mesmo assim, 2022, eu não tive totalmente presencial. A gente começa presencial em março, abril de 2022. Então, realmente, eu tenho que esperar 2023. Mas, de certa forma, isso nos ajuda. A gente tem hoje um monitoramento por mês. Tá? Então, eu posso ver lá como é que está o consumo por mês. Energia. Observem aí, temos também objetivos, metas, quem são aí os responsáveis, normalmente são membros da Comissão de Sustentabilidade, cada campus tem aí o seu membro, eu falo aqui olhando mais para o Maracanã, onde hoje eu dou aula, eu oriento projetos, iniciações, e digo para vocês, muitas dessas ações, elas surgem por conta de projetos de iniciação científica e extensão. Quem muito nos ajuda são os alunos. Isso é o protagonismo estudantil. Graças ao protagonismo estudantil, hoje nós somos aí reconhecidos. Algumas ações, troca de lâmpadas LED, isso já vem aí bem antes da pandemia, então aqui é um exemplo de uma sala de aula, praticamente quase todos os nossos ambientes, além de algumas ações para conscientização, né? São cartazes aí que foram desenvolvidos pela divisão de programação visual, então uma maneira de lembrar, saiu da sala de aula, apaga a luz, apaga o ar-condicionado. Como é que vocês vêm monitorando? Tá? Desde 2015, nós temos aí aqui para facilitar, né, a visualização, mas a gente também tem mensal. Eu chamo a atenção, o Cefet ele funciona de manhã, tarde e noite. Então, o seu funcionamento em termos de conta de luz, você visualiza aí a maior quantidade está fora do pico. Né? Lembrando aí que o horário do pico é entre a noite, né? 6, 7 horas até 9 horas da noite. E é por isso que a linha em vermelho, né, estaria representando esse consumo pico ponta, né, na ponta, e o maior aí em termos fora da ponta. Tá? Então, também chama atenção 2020 e 2021, no momento aí de pandemia. Resíduos sólidos. Eu falo que é o nosso carro-chefe. Né? Observem aí os objetivos, em cima desses objetivos, metas. Quem são aí os responsáveis? Hoje, especificamente, nós temos comissões locais de coleta seletiva, ou seja, local significa em cada campus, algumas ações alinhadas também aos ODS. E eu digo para vocês, tudo começa em 2015, com um pequeno puxão de orelha. Né? Eu falo que um puxão de orelha maravilhoso, e que nos permitiu a implementação da coleta seletiva solidária no Cefet, até hoje. Tá? Aqui vocês observam, são cartazes. O que acontece? O Cefet sempre teve seu coletor azul. Não fazia sentido, quando, ao implementar a coleta seletiva solidária, a gente tirar tudo, jogar fora e colocar novos. O que é que nós fizemos? Aproveitamos o que nós tínhamos, colocamos cartazes a fim aí de mostrar à nossa comunidade os resíduos mais comuns, possivelmente recicláveis, que são encaminhados para a cooperativa de catadores, e os não recicláveis. E adquirimos aí um coletor de uma cor que fosse um contraponto aí com azul, com amarelo. Então, é azul e amarelo. Tá? O importante e aí por orientação da própria cooperativa, tá? Reciclável e não reciclável. Não precisa separar, a cooperativa fala isso para ti, não precisa separar, para evitar retrabalho, tempo. Então, nós coletamos esses resíduos e na cooperativa existe aí essa separação. Aqui, não só com relação ao reciclável e não reciclável, alguns recicláveis específicos. Então, para mostrar para vocês que nós temos apoio aí de vários setores do Cefet,
Nessa foto maior é na biblioteca, na entrada da biblioteca, nós temos pontos de coleta de resíduos eletroeletrônicos, de papel e de outros projetos específicos que eu vou mostrar, de óleo de cozinha usado que vai para a cooperativa, pilhas e baterias, que é retirada hoje pelo programa Recicla, que atende a várias instituições de ensino superior gratuitamente. A gente tem que procurar. E aí, desses programas, nós temos aí o Mutirão Maquiagem, é um programa super novo, a Cefet ajuda, apoia aí com as maquiagens usadas. Se vocês não sabem aonde descartar, nos chamem ou contacte essa maravilhosa artista, que foi uma das pessoas premiadas na Expo Favela, que é a May Ramazini. Ela pinta tela a partir de maquiagem. Ou seja, muitos dos resíduos que para nós não servem mais, para a nossa comunidade, ajudem muito, ajudem em termos sociais e em termos econômicos. Nós temos um ponto de coleta lá no Cefet. Os animais, em relação à castração, em relação a medicamento, então nós temos um ponto de coleta aí de tampas plásticas de vários tipos. Essa semana a gente vai fazer um mini mutirão de separação de tampas plásticas. Vai. 5 minutinhos, Aline. Ok. Então, eu vou passar aí direto pelos vários projetos. Como eu falei aqui, todos têm acesso. Mutirão da Escrita. O restaurante estudantil também apoia essa ideia. Aqui, para vocês terem, em julho, nós fizemos uma visita a uma das nossas cooperativas. Então, sim, nós temos uma área em separado no Cefet, em que a cooperativa chega, pega esse material e recolhe. Tá? Até hoje, eu falo para você, até julho de 2023, foram cerca de 41 toneladas encaminhadas para cooperativas de catadores, desde 2015. Contratações sustentáveis é um outro tema também, a questão de licitações, para vocês terem uma ideia, a importância de nossos termos de referência, aquisição de produtos, como contratação de serviços, terem critérios de sustentabilidade, tá? Desde 2017, a gente está de olho nisso. Papel, uso de papel. Então, reduzir, racionalizar esse uso, desde as resmas de papel que são aí adquiridas, como também de incentivar o reaproveitamento. Então, aqui vocês observam um monitoramento. Tudo isso é monitorado a partir de indicadores que a gente estabelece, tá? Qualidade de vida no ambiente de trabalho. Então, a gente promove aí, nesse momento está sendo promovido toda uma questão acerca do colesterol, tá? Apoiar aí os trabalhadores, professores, fazemos aí várias sensibilizações esse ano, em homenagem aí ao Dia do Meio Ambiente, tá? Trabalhando também junto com os colaboradores da limpeza, alunos, servidores. A gente monitora com relação ao dias de afastamento, licenças médicas. Já fechando deslocamento de pessoal, a questão aí de promover algumas reuniões de forma online. A gente também monitora com relação aí ao consumo de combustível, vem diminuindo. A Covid nos ensina aí o uso das plataformas online. E, para fechar, de alguma forma, digo para vocês o seguinte, isso nos ajuda não só no reconhecimento e de melhorar a nossa gestão. Esse ano nós fomos novamente, falo novamente, porque em 2021 também, premiados com relação à certificação internacional. Existe uma organização na Indonésia, é algo voluntário, que qualquer instituição de ensino superior que hoje se preocupa com a sustentabilidade pode participar. Tá? Eu falo que esse ano a gente tem um baita desafio, que é se manter lá em cima. Ok, mas a gente faz porque a gente ama o que a gente faz, a gente promove essa questão junto aos nossos alunos e é muito bom quando você vê, professora, eu quero participar, eu quero desenvolver. Então, aqui vocês observam o certificado aí, que o Cefet foi premiado, de 1.050 instituições, nós avançamos 141 posições, fomos da posição 646 para 505, e no Brasil nós somos, dentre 40, a 20ª instituição, e no Rio de Janeiro nós somos a primeira instituição. Então, não é desdenhar, por favor, não é de jeito nenhum, pelo contrário, eu sou filha de UFRJ, eu sou filha de UERJ, mas, como filha, muitas vezes vê o seu pai, o seu mentor, como um exemplo, e eu quero promover esse exemplo
para a minha instituição, para os meus alunos, para os meus servidores e parceiros. Mais uma vez, obrigada, me coloco aqui à disposição. Obrigada, Fred. Obrigado, Aline. Então, muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o Abdu. O Abdu vai trabalhar diretamente as questões da temática que vem sendo trabalhada, que é a nossa questão de resíduos sólidos, né? Principalmente no que diz respeito às cooperativas, ok? Após a fala do Abdu, a gente abre para as colocações de quem quiser falar, de quem quiser perguntar, tanto para a Aline Trico, do excelente trabalho que ela acabou de apresentar do Cefet, como para o Abdu. E não esquecendo que, a partir, para que isso tudo, né? Para que nós estamos estudando, para que nós estamos observando essas pessoas falarem? Para que a gente possa criar uma estratégia de ação, né, para esse semestre ainda, visando como fazer, o que fazer, né, o que ajudar o legislativo para que a gente possa alcançar algum objetivo que a gente acha interessante. Então, Abdu, a tela é sua, a palavra é sua. Muito bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Fred. Bom dia a todos os participantes. Primeiro, agradecer a oportunidade, é sempre bom poder compartilhar com todos que estão nesse fórum algumas questões. Não preparei uma apresentação, né, mas vou trazer alguns temas relativos ao cooperativismo ambiental, né, que a gente tem se deparado aqui em termos de proposições e dificuldades para as quais a gente gostaria de obter colaboração para construir algo sustentável. Primeiro, para quem não conhece, né, o sistema OCB. A OCB é a Organização das Cooperativas Brasileiras, uma entidade reconhecida pela Lei 5764 como a entidade de representação e registro do cooperativismo, né, também componente da Aliança Cooperativa Internacional. Enfim, mal comparando, talvez seja a única entidade de registro de classe de pessoa jurídica, né? Acho que, para dar uma noção melhor, seríamos como se fosse uma OAB, um CRC, das pessoas jurídicas cooperativas. Aquelas que não têm registro não podem ser consideradas cooperativas de fato e de direito. Há controvérsia, o pessoal briga, mas o fato é que já há muito, a gente tem inclusive desconsideração de operações por parte da Receita, algumas questões judiciais sendo levantadas nesse sentido. Então, a primeira parte é essa questão da obrigatoriedade de registro, mas mais do que isso, né, da necessidade que as cooperativas têm de manter relacionamento entre si e manter proximidade com o modelo de funcionamento adequado de uma cooperativa. Vinculado ao ACB, né, a gente tem o SESCOP, que é o S do cooperativismo. Como mal comparando aqui, a gente é mais próximo, talvez, do SEBRAE, né, porque as nossas atividades ficam vinculadas ali à parte de gestão, principalmente, das cooperativas. E aí, entrando um pouquinho na questão das cooperativas de serviços ambientais, ou, enfim, como a gente comumente chama, cooperativas de catadores, né? A gente tem visto um movimento crescente no último ano de entidades públicas falando muito sobre isso, buscando a OCB também para ajudar em constituições de cooperativas, né? E isso tem nos gerado um pouco de preocupação. Né? Preocupação por quê? Porque uma cooperativa, seja ela qual for, para que ela exista, ela precisa ter viabilidade econômica, sem abrir mão da viabilidade social, porque senão ela não tem razão de existir. O negócio, né, a cooperativa, ela não é uma ONG, né, ela não é uma associação, ela é uma pessoa jurídica orientada ao exercício de uma atividade econômica, né? Detém uma empresa, um empreendimento, e ela precisa ser viável por si. O que a gente tem visto com as cooperativas de catadores é que a grande maioria
a grande maioria, não apresenta viabilidade econômica. Por quê? Porque fica na primeira fase da cadeia, que é a fase de menor valor agregado, ou nenhum valor agregado, praticamente, né? E as ações que a gente tem visto do poder público e, às vezes, de entidades com muita boa intenção, né? Com muita boa intenção, com um propósito sincero de ajudar essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade a constituir algo. Oi, eu caí? Alô? Oi? Eu acho que eu caí. Não, a gente está te escutando, Abdu. Tá bom, aqui apareceu uma coisa aqui, eu acho que eu caí. Tá, mas essa questão das pessoas em situação de vulnerabilidade, né? O que a gente tem visto com muita preocupação é que se fala na constituição da pessoa jurídica sem que você tenha um negócio economicamente viável. E muitas vezes essas pessoas não conseguem faturar o suficiente para ter um salário mínimo, né? Então, não há que se falar aí em possibilidade de viabilidade, seja econômica ou social, quando nem as necessidades mais basais, nem os direitos do trabalho, eu não estou falando de direito do emprego, a Constituição garante a todo trabalhador, ainda que seja um empresário, minimamente ali aqueles direitos sociais do trabalhador, né? Quando a gente não consegue garantir nem isso com o negócio que exerce, isso para a gente gera uma grande preocupação. Por quê? Os processos que temos visto são muito assim: eu vou te dar uma prensa, vou te ceder uma área por um tempo, você vai receber da gente aqui o lixo e vai processá-lo para vender no spot. Aí, problemas são diversos nesse sentido. O primeiro deles é que, muitas vezes, a maior parte do material que é reciclado, que é levado para seleção, não tem valor econômico, né? A outra dificuldade é que a venda desse material está sujeita a uma série de intempéries de controle de mercado por grandes empresas que atuam no setor. A gente tem alguns imperadores do lixo aqui no mercado que não permitem novos concorrentes ascendam em determinados setores. Então, isso para a gente gera bastante preocupação. E, por último, as prefeituras, principalmente, têm feito essa ação para reduzir seus custos com o transporte do lixo, que é um valor elevadíssimo, né? E quando elas fazem isso, elas acabam tendo uma redução, sem que remunerem esses catadores, hoje catadores, pelos serviços ambientais que estão prestando, né? No mínimo, a gente pensar numa política viável, ela deveria incluir investimentos em levar essas pessoas para as próximas fases da cadeia, ao invés de vender lata de alumínio, por que não barrilha ou outro produto que possa ser constituído? Ao invés de vender plástico, por que não o material já numa fase de maior valor agregado para ser injetado, por exemplo, né? Os projetos com recurso público que a gente tem visto até hoje, raríssimas exceções, existem exceções, mas são raras, não são projetos que visam entregar valor agregado. E o problema disso é que, no final, essas cooperativas ficam totalmente dependentes das instituições que as fomentam. Não havia propriamente um desejo de empreender desses catadores, porque, afinal, são pessoas em situação de vulnerabilidade, né? E cria-se uma dependência. E, muitas vezes, muda-se governo, muda-se políticas ali definidas, e essas pessoas ficam com a cooperativa sem nem mesmo aquele apoio inicial, e aquele negócio, por sendo inviável, acaba fechando. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem as cooperativas registradas, mas nenhuma cooperativa aqui de catadores sequer consegue estar com a gente. Por mais que a gente vá buscar, vá apoiar, o que a gente tem identificado é uma dificuldade no negócio, não na gestão. Apesar da gestão ser um desafio, afinal de contas, também, em grande parte, faltam pessoas qualificadas para tocar. Mas isso a gente conseguiria apoiar. O que a gente não consegue é estruturar o business para que ele seja economicamente sustentável. E aí a gente acaba criando situações
de formalizar e também glamorizar, né, de certa maneira, um trabalho que, por não ter sua viabilidade social, por não alcançar o mínimo existencial daquelas pessoas, pode ser considerado uma analogia ali à escravidão, né? Se você pegar a lei dura e fria nesse aspecto, é o que hoje a gente tem em grande parte das cooperativas de catadores, né? Trabalhos, às vezes, de 12 horas por dia para não conseguir fazer o mínimo existencial. Ou a gente trabalha uma política que visa agregar valor a esses produtos para garantir equilíbrio econômico-financeiro a esses negócios, ou não vale a pena fomentar cooperativas de catadores. Esse é um ponto crítico, assim, e para a gente é muito duro estar compartilhando essa visão com vocês, mas aí a gente coloca também as nossas limitações, né? A gente cuida hoje de todos os setores do cooperativismo, e para alguns setores nos faltam expertise. Por mais que a gente possa ajudar na gestão, ajudar nos controles, treinar as pessoas, apoiar com consultorias, e, do ponto de vista da gestão, a gente tem uma dificuldade no ponto de vista do negócio. Que produtos são viáveis? O que dá para desenvolver? O que dá para mudar essas pessoas ali da fase inicial da cadeia? E como levá-las para um produto de maior valor agregado? Esse talvez seja o ponto central de qualquer política pública séria que vise trabalhar com cooperativas nesse setor, né? Por que não transformá-los em agente ambiental, remunerá-los pelo serviço, já que a municipalidade está se beneficiando de uma redução no custo do material transportado, por que não partilhar esse recurso e remunerar quem gerou isso e garantir essa remuneração mínima? Por que não fazer investimentos nos processos de transformação? Por que não conectar essas pessoas que têm uma situação de vulnerabilidade e esperar que elas façam sozinhas também ilusório, né, com empresas que possam comprar? Por que não monitorar esse processo de compra, já que eu tenho também um desafio ali de um oligopólio de grandes empresas que às vezes até vedam o acesso de novos concorrentes em determinados níveis de mercado de valor agregado do material reciclado, né? Então, esse ponto nos preocupa muito, tá? Podemos fazer a cooperativa mais perfeita do ponto de vista administrativo, podemos dar a consultoria mais perfeita, mas se ficar na primeira base, ela é inviável. Ela é inviável. Não conhecemos nenhuma cooperativa hoje que está na primeira fase da pirâmide, que já não tenha processo de transformação, que seja viável, sem ajuda, sem auxílio, sem caridade. Eu acho que não é isso que ninguém aqui quer. As pessoas querem dar autonomia, né? Permitir uma emancipação desses seres humanos que estão hoje trabalhando em situação de vulnerabilidade, para que eles se tornem cidadãos produtivos e economicamente responsáveis pelos seus destinos. Essa é, na nossa visão, o cooperativismo ambiental que precisa ser fomentado no Rio de Janeiro, e a gente conclama aí as entidades que podem ajudar na construção desse projeto, daquilo que é o mínimo necessário para se dar viabilidade econômica ao negócio de reciclagem e serviços ambientais, né? Para que a gente possa aproveitar, então, essa nova onda de fomento às cooperativas, para que aqueles que se lancem a esse desafio façam do jeito certo e não criem mais cooperativas inviáveis que só existem enquanto alguém ajuda, enquanto alguém dá apoio financeiro, enquanto alguém paga o aluguel, enquanto alguém dá um dinheiro minimamente ali para manter as coisas, né? Que essa é a realidade da maioria esmagadora das cooperativas de reciclagem no Brasil. Não são todas, aquelas que conseguiram sair para produtos de maior valor agregado, a gente tem casos em Brasília, em São Paulo, né? Essas conseguiram ultrapassar a barreira da viabilidade econômica de forma autônoma. Hoje o negócio delas se sustenta independente de qualquer auxílio, né, beneficente. Agora, se a gente quer cooperativas de viabilidade econômica e social, a gente precisa pensar nisso. E a gente aqui no Sistema OCB, né, declara a nossa impossibilidade de fazer isso na parte do business. A gente não tem expertise para isso. A gente não consegue fazer sozinhos. E a gente gostaria muito da ajuda dos nossos experts aqui, das instituições que fazem parte desse fórum, para fazer esse desenho.
qual é o modelo de um negócio viável na reciclagem e nos serviços ambientais. E friso muito essa questão dos serviços ambientais. O projeto não pode ser uma replicação do Mad Max, né? Te dou um espaço, te dou umas prensas, jogo o lixo aí para vocês e eu já estou fazendo muito. No final, economizo alguns milhões com o lixo que eu deixo de transportar, né? E não te remunero nada por isso. Então, já faço muito de te dar o lixo que sobra aqui da minha sociedade. Precisa de mais. Precisa, principalmente, reconhecer que essas pessoas estão prestando um serviço de elevada relevância pública. E aí precisa se remunerar por isso. É esse ponto que eu gostaria de colocar para vocês, né? Espero não ter sido ofensivo com ninguém, mas é de fato algo que nos preocupa demais ver esse movimento de criação de novas cooperativas, grande parte de cara inviável, né? E a gente gostaria muito de criar um modelo de negócio sustentável nesse setor. Fred, obrigado pelo convite, obrigado a todos pelo tempo e estou disponível aí para os debates, para as questões e também para as conversas posteriores daqueles que queiram nos ajudar a construir esse modelo. Obrigado, Abdu. Então, como a gente tinha organizado, né, nós passamos agora à fala de vocês, de todos os outros que estavam assistindo, né? E com comentários, questões, perguntas, e lembrando que, a partir de todo esse conjunto de apresentações, que nós já temos 3 reuniões com apresentações, nós devemos começar a trabalhar nas estratégias para construir algum tipo de projeto, seja uma nota técnica, seja uma mudança legislativa, seja a sugestão de uma mudança legislativa, né? Seja uma sugestão de política pública, seja alguma coisa para que a gente possa apresentar ao legislativo. Ok? Quem quiser falar, por favor, levanta a mãozinha ou se manifeste. Fred, Pois não, Marcelo Marcelo? Marujo, CT Sustentável Global. Queria parabenizar a Aline, do Abdu, né? Expressivas apresentações. Indiscutivelmente, estamos diante de questões extremamente emergentes e necessárias na contemporaneidade, né? O nosso Estado, como protagonista, né, precisa resgatar esse protagonismo, né, político, econômico, né? E essa responsabilidade socioambiental mostra-se cada vez mais como condição empreendedora, né, de pessoas melhores, instituições aprendentes, né, para que a gente consiga, de fato, população mais crítica, criativa, em prol de uma sociedade mais digna e justa para todos. Isso é uma condição sine qua non, a minha visão. E aí, a Aline traz condições extremamente relevantes, né, da importância, né, dessa visão empreendedora, dos protagonismos, né, de tudo e de todos, aí reverenciando a importância, né, da academia como uma condição norteadora e, ao mesmo tempo, retroalimentadora, né, tanto com a empresa pública quanto privada. Então, com o governo, com empresas de modo geral, com o terceiro setor, isso é extremamente relevante, assim como o Abdu, da mesma forma. Então, eu considero, né, que é uma bandeira, sim, extremamente relevante, né, para que o fórum seja, de fato, como sempre vem sendo, né, um aliado aí para trazer essas condicionantes como variáveis extremamente pujantes para se repensar uma política na perspectiva da sustentabilidade e na inovação tão necessária aí, né, para resgatar o nosso Estado de modo geral. Ok? Parabéns aí às exposições da Aline e do Abdu. Obrigado. Obrigado, Marujo. Mais alguém? Diego, Alfredo, Lourdes, alguém que deseja falar alguma coisa?
Estava procurando a mãozinha. Não achei a minha, vou usar a minha mão própria. Então, eu entrei um pouquinho atrasada, mas queria parabenizar. Eu acho que foram duas falas de alto nível, né? Tanto a Aline, esse trabalho, fiquei encantada, Aline, com o trabalho aí no Cefetes. Queria, inclusive, te convidar depois para vir aqui na Embrapa Solos conversar com a gente, apresentar, porque nós também, como empresa pública, temos trabalhando com o PLS e outros, com o sistema de qualidade dos laboratórios, né? A gente trabalha muito aqui com a questão dos resíduos sólidos e úmidos também. Então, a gente está hoje trabalhando na qualidade para mudar os laboratórios, as análises, passar cada vez mais para a química verde, né? Do úmido para o seco, né? Para não, justamente para diminuir principalmente o impacto de resíduos, impactos ambientais. Mas, assim, fiquei muito encantada com o trabalho que vocês fazem. Vocês realmente estão indo no PLS inteiro, né? Estão abordando todos os aspectos. Parabéns. E realmente quero te convidar para vir aqui conversar com a gente, porque a gente tem várias atividades que conectam, quase todas. E com a cooperativa, eu fico um pouco interessante conhecer, né? A gente acaba levando os nossos resíduos também separados para as cooperativas. Mas eu queria saber se no Rio de Janeiro, em termos de legislação, se não tem nenhuma obrigatoriedade dos condomínios, né? Eu fico um pouco assim, porque eu morei fora do país, onde cada cidadão tem a obrigação de já levar esse lixo mais ou menos separado, né? A gente ria assim, faz 20 anos a gente separava 7 tipos de lixo. Eu sei que, ok, alguns, a Aline mostrou que não precisa separar, que a cooperativa separa, mas assim, é muito degradante a gente simplesmente colocar o lixo e deixar que as pessoas lá na cooperativa se vá separar o orgânico, de mistura úmido e seco. Então, em termos de legislação para a população, para os condomínios, eu moro em condomínio e eu vejo isso, eu separo, mas eu não sei se a minha separação vai para algum lugar, né? Eu realmente não sei, porque eu não vejo essa coleta seletiva lá embaixo, eu vejo lá nos apartamentos. Então, minha pergunta é mais para vocês que estão aí, né, senhor Frederico, né, na questão de legislações, de obrigatoriedade, como é que se passa, para que essa população que já trabalha nas cooperativas tivesse um pouco mais de dignidade até ao separar esses lixos, ao receber mais separados, né? Enfim, é uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma observação. Fred, se me permitir, posso responder em parte? Sim, lógico, lógico. Então, quando nós iniciamos no Cefet a coleta seletiva, tá? Eu moro também num condomínio, Lourdes, então eu me vi nesse desafio de também ajudar dentro do meu condomínio. E a Colurb, hoje ela atua, né, no município do Rio de Janeiro, em alguns bairros. Então, é uma pena que as pessoas não sabem disso, tá? Você entra em contato com eles no site da Prefeitura do Rio, com Colurb. Eles têm núcleos da Zona Sul, da Zona Norte, e nós entramos em contato, falamos desse desejo. Eles na época, nos passaram encartes para que eu colocasse em cada caixinha de correio, conversamos com os moradores, e digo para vocês, até hoje a gente faz com a Colurb. E aí, Aline, o que a Colurb, para onde que ela envia esses resíduos recicláveis, tá? Eles têm uma... E aí, conversando não só com a Colurb, especificamente com um gestor por trás, tá? Eles enviam para algumas cooperativas de catadores esses recicláveis, tá? Claro que acontece muitas vezes de alguns recicláveis, papelão, de estar molhado, de estar contaminado com orgânico, né? Então, vamos dizer, essa necessidade, esse refinamento às vezes não acontece. Tá? Então, vem um caminhão, é um caminhão azul, ele pega esses recicláveis e eles enviam para algumas cooperativas. Existem critérios, não são todas as cooperativas, não, tá? Mas existem critérios que levam as cooperativas receberem esses resíduos da Colurb.
Obrigado, Aline. Abdu, quer falar alguma coisa a respeito do questionamento de Lourdes? Na verdade, em alguns países da Europa hoje, as pessoas que ficam com a primeira fase ali da cadeia, né? Quando você coloca o vidro, quando você coloca o alumínio, ou outros recicláveis, plástico, você acaba gerando alguma espécie de remuneração para as próprias pessoas. Aqueles que participam do processo de reciclagem já estão nas fases seguintes, de valor agregado, né? E querer que a gente aqui no Rio de Janeiro, onde a gente tem já não tem um aspecto cultural adequado nessa questão da reciclagem, né? Tampouco uma estrutura bem definida faça isso por uma questão legal ou de consciência, eu acho que complica um pouco. Talvez o caminho fosse, e aí a gente tem especialistas aqui para analisar, e inclusive analisar os modelos que ocorreram em outros países, fosse justamente esse que a gente tem imaginado como uma hipótese ali a ser construída, de deixar a primeira fase da remuneração para as pessoas que fazem a seleção e levar a segunda fase, aquela onde efetivamente tem valor agregado, para as cooperativas de catadores, né, para os recicladores, dar a eles as possibilidades de fazer com que o processo funcione com participação econômica de toda a sociedade. Talvez esse seja um caminho a ser estudado. De novo, né? A gente não tem as respostas, mas o modelo atual, por mais que seja confortável para a gente, às vezes, contar algumas histórias bonitas e tudo mais, ele tem se mostrado muito, muito próximo da inviabilidade em quase 100% dos casos. São raríssimas as cooperativas que se mantiveram viáveis só no primeiro nível. Se a gente analisar, pelo menos aqui, as que a gente tem relação no Brasil, pouquíssimas têm viabilidade no primeiro nível, e as que tiveram viabilidade são aquelas que alcançaram valores agregados. Eu não sei se isso é uma questão se resolva por um aspecto de força legal, sabe, Fred? Mas que às vezes pareça o caminho mais lógico e viável, até porque já tem uma política pública da logística reversa, que não funciona e não funciona, né? Então, não é uma questão de lei, talvez seja uma questão de inclusão econômico-financeira, de deixar as pessoas que selecionam participarem de alguma maneira, ainda que direcionando o recurso para obras de caridade, direcionando o recurso para obras no bairro, ou seja lá o que for, mas levando, então, aqueles que vivem do serviço ambiental para a próxima fase da cadeia. Eu acho que a gente precisa repensar esse processo todo, né? Não glamourizar muito isso, porque particularmente hoje a gente vê que é inviável, é insustentável. Obrigado, Abdu. Alfredo, Bom dia, gente. Quero agradecer aqui a participação, Fred. É a primeira vez, eu acho, que eu estou presente aqui na reunião, depois da seja retomada aí bem-vindo. do fórum. Parabenizar a Aline e ao Abdu pelas apresentações. Quero só fazer um comentário, Aline, com relação à parte de... A minha área é mais água, né? Eu trabalho mais com água. A gente tem alguns sistemas também aqui implantados na UERJ de aproveitamento de água de chuva. Inclusive, tem uma aluna, Aline, de vocês, que está fazendo graduação na engenharia ambiental, que se manifestou em participar de trabalhos aqui com a gente. Ela chama Júlia, e ela Oh, comentou do que projeto de bom, que vocês. bom. né? E eu até Ai, muito comentei com ela, obrigada, Alfredo. a gente tem um grupo de pesquisa, né? E ela comentou do interesse. E a gente até depois eu falei para ela da gente ver se a gente estreita os laços aí com vocês. A gente pode desenvolver alguns projetos em comum com análise de água, né? A gente já tem um grupo que trabalha com análise de coleta e análise de parâmetros, né, de qualidade de água. Então acho que é uma oportunidade também para a gente poder desenvolver alguma coisa junto. E com relação Obrigada. a... Legal.
E com relação à parte de coleta seletiva, eu só queria comentar que a UERJ ela tem desenvolvido projetos, e aí, no início desse ano, a gente, junto com a prefeitura da UERJ, ela abriu, né, uma espécie de parcerias com os catadores, e ela já colheu resultados interessantes num período de 6 meses. Ela obteve aí mais de 6 toneladas de resíduos coletados entre papelão, resíduos eletrônicos, quase 400 quilos de plástico, mais de 5 toneladas de papelão. Então, é uma iniciativa que tem trazido resultados junto às cooperativas, né? Nesse sentido, eu acho que a instituição, no caso lá, a UERJ, ela tem obtido resultados aí em parcerias com essas cooperativas, né? Só um comentário, Fred, aí adicional. Obrigado. Obrigado, Alfredo. É, eu também, pô, vou fazer uma pergunta, né? Abdu, por favor, quantas cooperativas estão operantes no estado? Você tem ideia? Cara, tem muita cooperativa que não está registrada com a gente, né? A gente até conseguiu uma base de dados agora recentemente, mas não é possível saber quantas efetivamente estão operando. A gente sabe quantas obtiveram registro e ainda não fecharam, né? Mas em torno de umas 80 cooperativas aí. 80 cooperativas, mais ou menos. Essa própria cooperativa que está no Cefet, por exemplo, a gente não tinha conhecimento da existência dela. É a Ok. Copembal e a Copquitungo. Pois é, a gente não conhece. Aí é até bom, professora, pede para vir aqui conversar, ver como é que a gente pode apoiar. A gente consegue apoiar em Ótimo. muita coisa na gestão, né? O E nosso aí a desafio está sendo o expertise. negócio. Esse é o ponto. O Até negócio é o desafio. Não adianta gerir sim, o que é inviável, né? perfeito, até de vocês Mais ou menos nesse. apresentarem. Eu creio que uma das coisas que eu entendo que o Abdul fale, né, é que a cooperativa ela tem, na verdade, dois grandes objetivos, né? A, a- o trabalho em cima da coleta dos resíduos sólidos, mas também o próprio catador, a pessoa humana que está ali trabalhando, né? Então, eu diria que o objetivo da coleta ela está sendo bem, de certa forma, está alcançando, mas e a pessoa humana, né? E o ser humano? Será que nós estamos alcançando? Né? Será que nós estamos olhando para o ser humano? A gente acaba desviando o olhar só para a coleta de resíduos sólidos e esquece do ser humano, né? A gente Perfeito, Fred. desfoca, né? Quando a gente deveria olhar como um todo, né? A gente deveria olhar como um todo, não só o quanto que é coletado, não só o quanto que é reciclado, ou seja lá o que, mas também o quanto que a gente mudou a vida dessas pessoas que trabalham nesse campo, né? Não sei se é isso, que é mais ou menos isso, né, Abdu? Fred, perfeito. É que, na verdade, assim, acho que é importante, né? A gente tende a ficar feliz com a reciclagem e ela precisa acontecer. Isso é inquestionável. Quanto a isso, não tem qualquer divergência ou discussão. A grande questão está em dois pontos. O primeiro é se aquele que a gente hoje fomenta, né, organiza e fala, olha, vai lá exercer esse negócio, né, essa atividade econômica em prol da sociedade, se aquilo ali é um negócio viável, né, da forma com que a gente está organizando hoje. E segundo, se aquele negócio ele é suficiente para gerar uma emancipação ao mínimo existencial, uma questão de dignidade. Da mesma forma que a gente não quer consumir um produto que advenha de trabalho análogo à escravidão ou de qualquer outra questão de sofrimento, a gente também não pode achar que uma coisa que é boa para a sociedade, se ela não entrega para aqueles que estão ali relegados a executá-la, e não é uma tarefa fácil, né, todo o potencial de emancipação humanizante que essa atividade devia gerar. Não adianta a gente se preocupar com o destino do lixo se o destino dos humanos que processam esse lixo está sendo relegado ali ao segundo plano, né? Muito obrigado, Abdu. Mais alguma colocação, por favor?
se ninguém for falar, eu deixo aqui. A gente vai começar a convidar as universidades para algumas rodadas aqui na casa, no café da manhã, para falar sobre cooperativismo em geral. E um dos pontos que a gente gostaria muito de promover aí uma integração com as universidades que têm pesquisa nesses projetos de agregar valor ao material reciclado, né? Talvez seja algo assim de maior urgência para a gente, pelo aumento na demanda das municipalidades em querer fazer projetos de criação de cooperativas de catadores, né? A gente gostaria muito de entregar para as municipalidades, para as entidades que queiram fazer, um book completo de como criar negócios viáveis. A parte da cooperativa, organizar a cooperativa, botar para a gestão, é fácil. Agora, aquilo para se manter precisa ter viabilidade econômica. Porque dificilmente a gente vai, por mais que a gente forme o catador, se a gente não tiver algum excepcional ali no meio, com alguma história de vida que garanta essa formação, às vezes é complexo, né? Você conseguir alcançar um nível que se mantém a gestão. Então, daí a cooperativa tem que ter viabilidade para ter empregados, profissionais que cuidem adequadamente da gestão do negócio, né? Por mais que a gente treine ali, prepare, né? Há naturalmente um desafio ali nesse processo. Se o negócio não sustenta a pessoa que vai estar à frente da gestão para se dedicar a isso profissionalmente, né? Seja qualquer negócio que for, ele é inviável. Então, a gente queria muito reforçar esse convite, convidá-los a vir ao sistema, a se conectar conosco, para ajudar na construção desse modelo econômico que traga mais viabilidade para a atividade econômica da reciclagem e serviços ambientais, né? Precisa de ajuda nesse processo. O que é viável? Qual é o investimento? Qual é o processo? Que treinamentos, então, a gente tem que fazer para essas pessoas, né? Da nossa parte, a gente faz. Agora, em que? Eis o ponto. Em que efetivamente vai gerar uma transformação que entregue a esses humanos a emancipação que eles precisam. Ok. Ibar? Bom, bom dia a todas e todos, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui ao Abdu a respeito da proporção, da quantidade de lixo orgânico que é entregue às cooperativas, né? E, e se eles trabalham também com o sistema de compostagem, né? E qual o destino que é feito ao composto, se trabalha com questão de composto orgânico, qual o destino que é feito a esse resultado desse trabalho? Muito obrigado. Eu não vou saber te responder. Ontem eu tive uma reunião com uma confederação e eles só me passaram um número mais geral, de que 60% do material que é entregue nesses processos com empresas similares à Colube, por exemplo, não tem valor econômico. Ou seja, para separar aquilo que tem valor econômico, o pessoal trabalha para caramba e o restante acaba indo virar lixo efetivamente. O orgânico, eu particularmente não conheço cooperativas no Rio de Janeiro que processem e transformem esse material orgânico. Eu conheço até empresas que fazem isso, que se dedicaram a isso, estão fazendo bem, compostagem, geração de outros materiais, mas cooperativas eu ainda não conheço. Se alguém conhecer, apresenta para a gente aí. Mas seria essencial. Se tiver uma tecnologia, uma metodologia, algo que a gente possa ajudar a treinar as pessoas, seria incrível. A gente está, por exemplo, tentando contratar aqui uma cooperativa de São Paulo que se especializou no processo de reciclagem do lixo eletrônico, né? Da retirada daquilo que efetivamente tem valor. E a gente está conversando se eles podem treinar algumas das nossas cooperativas para incluir isso na atividade deles, né? Que é um desafio. Agora, o que mais que dá para fazer? Na compostagem, vocês têm alguém que tem algo que seja economicamente viável para a implementação, que a gente possa entender o processo e ver como inserir ali nessa separação e aproveitar também o orgânico, né? Esse é um ponto que a gente não detém conhecimento para responder. Obrigado, Abdu. Uma pena que a Valéria não pôde comparecer por motivos de compromissos na PUC, mas ela seria
Seria uma pessoa muito interessante estar aqui. Aline, você levantou a mão, por favor? Sim, sim. Alinhado aí à ideia do Abdu, esse ano nós criamos um projeto de extensão onde a gente fez uma visita à cooperativa, volta e meia, né? Faz uma visita também para conhecer um pouco mais, saber como é, acompanhar, né? Como ocorre aí o processo de separação, apresentar aos alunos também. Então, com o objetivo de como nós podemos os ajudar, né? E essa ideia, né? Essa proposta que a organização a qual você representa, isso vai totalmente ao encontro dessa ideia. E é uma realidade assim muito nua e crua, né? Para quem não for, é uma realidade que assusta, né? Então, Abdu, me convida. Está convidadíssima. Eu, até se me permitir, eu vou levar aí até é, outros servidores, que a questão da coleta seletiva ela não é fácil, né? Implementar, gerenciar, e alguns campi do Cefet vem implementando agora. A gente no Maracanã vem ajudando, mas quero aí convidar também os meus os servidores aí, parceiros, quando tiver oportunidade, vamos nos falar. Eu até vou dar uma sugestão aqui ao Fred, né? Não sei, Abdu, você podia apresentar aí essa proposta, ou mesmo, não, ó, vamos fazer um evento lá na organização, chamar as pessoas, porque às vezes eu tenho essa intenção. Isso vai totalmente ao encontro do nosso projeto de extensão, projeto voltado para a comunidade. Mas às vezes aqui, vamos supor, Alfredo, pô, essa ideia é boa, eu vou chamar. Alfredo tem um Marcelo lá da UERJ, que é show, que coordena, eu conheço ele. E aí até de chamar outras pessoas que aqui não estão presentes, mas que nós conhecemos, que às vezes não tem essa ideia, mas a partir do que o Abdu apresentar, isso pode começar a ser desenvolvido. Vamos organizar esse encontro. A gente, inclusive, pode trazer as cooperativas para falar das dores, porque às vezes a gente fica tão empolgado com o processo de coletamos o lixo, estamos dando um destino, que a gente realmente esquece de olhar se, enquanto negócio, aquele negócio é viável e se, de fato, a gente não está contribuindo, talvez, para a degradação das pessoas ali, né? Se a gente não precisa fazer um pouquinho mais, inclusive, para dar mais eficiência no próprio processo de coleta seletiva. Eu já digo que você está convidadíssima, tá? E todos que quiserem colaborar com essa construção aí estão muito convidados aqui. Eu vou pedir para o Niuri entrar em contato com todos que quiserem, né? Eu estou deixando também meu telefone aqui. Vamos marcar isso. A gente, de repente, organiza um dia aqui, um café da manhã, um chá da tarde da vida aí, traz as cooperativas, elas falam das dores delas. Se for o caso, a gente visita algumas, para além daquelas que vocês têm contato, né? E tenta construir esse modelo. Bom, falando em convite, já nesse sentido, eu já vou fazer logo aqui um convite. No dia 28/9, vai haver um evento aqui na Alerj, de título Plástico e Políticas Públicas. Tá? Ok? E ele é realizado pelo Simperj, Sindicato dos Transformadores do Plástico, no Rio de Janeiro, e apoiado pela Braskem. Né? Se vocês, o convite está feito, eu acredito que seja interessante a participação de todos. A Josiane, se não me engano, ela está aqui? Tá. Josiane, que está da Braskem, ela pode nos dar mais algum tipo de informação, não sei se ela está conseguindo acompanhar o evento. Né? Oi, Fred, eu tô sim. Oi. Estou aqui me dividindo em algumas agendas, mas estou conseguindo pegar a essência aí. Parabéns aos expositores. Obrigada, Fred, pelo espaço, pelo convite. É a primeira reunião que eu consigo participar também. Como o Fred adiantou, né, a gente está apoiando esse projeto, esse programa, né? Já é a segunda vez que vai ser realizado no Rio. O Simperj fez a primeira edição em 21. E foi no meio da pandemia, então foi uma live, e agora vai ser presencial, né, dia 28, a gente está apoiando, porque de fato
é uma pauta, né, muito puxada aí pelos próprios transformadores, que são os clientes da própria Braskem, né? A Braskem é uma petroquímica, a gente atua ali no polo petroquímico de Campos Elíseos, em Duque de Caxias, ao lado de onde está a Reduc, né? É uma petroquímica no Rio, é base gás, a gente usa o gás como matéria-prima e transforma em vários produtos químicos, né? Desde gasolina de pirólise, enfim, né? Que eu não saberia nem explicar aqui a utilização, até o carro-chefe da empresa, que são resinas termoplásticas, que são utilizadas aí como matéria-prima para tudo que a gente conhece de plástico, né? Desde até o que a gente acha que não é plástico, como fralda descartável, por exemplo, né? Todos esses outros plásticos considerados de uso único, né? Mas que a gente já está aí com uma mudança de mindset para inseri-los também na economia circular e cada vez mais aumentar a vida útil dos produtos, né? Até uma capa de celular, computador, enfim, peças de carro, tudo que a gente conhece aí de plástico mais durável e menos problemático, né? Então fica o convite, obrigada, Fred, falou em nome do Simperge aí, e eu como apoiadora do evento aqui. Sintam-se convidados, e depois ele vai passar a lista, a gente vai passar por e-mail. Eu peço desculpa até de não ter aberto minha câmera, eu estou com um problema aqui, ainda não consegui instalar a câmera no meu computador, então desculpa não ter aberto aqui, mas eu estou tentando acompanhar. Acho que é isso, né, Fred? O local, né, vai ser na própria Alerj, né? A gente não foi decidido ainda ali a plenária, enfim. Mas dia 28 de setembro, parte da manhã, provavelmente de 8 a meio-dia, já salvem a data aí, por gentileza. Obrigada, Fred, mais uma vez. Bom dia a todos, gente. Parabéns pelo debate aí, que se faz bastante necessário. Obrigado, Josiane. E vou aproveitar também, já que está na hora dos convites, não se esqueçam que segunda-feira é o aniversário do Fórum. O Fórum faz 20 anos, nós vamos ter um conjunto de eventos aqui na Alerj em função desse aniversário. Muito importante, inclusive a presença de vocês, né, se possível. Mais alguém quer falar alguma coisa, por favor? Fred, Marcelo Marujo, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar todos os profissionais aqui presentes, né? E aí, se puderem divulgar, é muito bom. Nós, enquanto Instituto, estamos na direção geral do 4º Congresso Internacional Virtual, né? E brasileiro de recursos humanos sustentáveis. Certamente, tudo que estamos falando aqui depende de nós, sobretudo do nosso mindset, né? Num mindset sustentável e inovador, né? São nós que pensamos as políticas, as ações, as atividades a serem empreendidas. Então, esse congresso aí tem inscrição gratuita, submissão de trabalho gratuito, certificações gratuitas, né? Então, estamos aí na sua 4ª edição, então todos estão convidados aí, né? Divulguem aí, participem, vai ser muito interessante. Ok? Então, obrigado aí mais uma vez a todos e parabéns aí. E, Abdu, nesse encontro, por favor, me convide, né? Também Claro. quero estar presente. E depois a gente pode conversar a respeito até de tentar colaborar na organização e tudo mais, tá? Mais alguém? Fred, eu disponibilizei o link dos congressos aqui no chat, aqui, ok? Ok. Obrigado. Mais algum comentário? Alguém quer fazer uso da palavra? Uma coisa, um acréscimo, né? Há tantos convites, tantas coisas. Eu lembrei, alguém citou aí a compostagem, a gente tem um pesquisador aqui, o doutor Caio Teves Inácio, ele tem um livrinho publicado sobre isso, tem bastante, a gente pode também passar para vocês, ou algum tipo de treinamento que for necessário. Então, ele trabalha, por exemplo, com resíduos de restaurantes populares e outros, para compostagem, né? Isso se transformando num produto para adubação das plantas, ou seja, já outro produto, além de toda a parte ambiental, você tem um produto para vender.
E a gente faz isso em laboratório, mas também em campo. E outra coisa que o Rio talvez não tenha muito, a gente também trabalha os compostos, os resíduos orgânicos das granjas, e aí é um contrato, uma parceria que a gente tem, transformando em fertilizantes organominerais de duração, de absorção mais lenta, né? Isso é um ponto forte aqui da Embrapa Solos, esses fertilizantes organominerais com camas de frango enriquecidos. Só título de informação, se quiserem também conhecer. Ok, obrigado, Lourdes. Mais alguém? Bom, gente, já são 11, praticamente 11h30, né? Então, só relembrando, temos o dever de casa, né, para a gente começar a construir estratégias. Uma das estratégias já começou a ser construída pelo próprio Abdu, né, que será esse encontro, para que a gente mude um pouco o foco, né? Passe até, ou também aumente o foco, né? Na verdade, aumente o foco, olhe mais, não só para a coleta, não só para o que é coletado, mas também para o catador, a pessoa que está fazendo esse trabalho que merece toda uma qualidade de vida que pode ser melhorada, né? De qualquer maneira, nós já temos esse encontro meio que marcado pelo Abdu, mas podemos organizar mais alguma coisa. E aí cabe a eu, enquanto fórum, perguntar a vocês para a próxima reunião qual vai ser a nossa estratégia. Lógico, vocês não vão responder isso imediatamente, vão ter que refletir, pensar, né? Espero também a colaboração da Valéria, que é uma excelente colaboradora nesse momento, e aguardo essas colaborações por e-mail ou pelo grupo do WhatsApp, para que nós possamos começar a trabalhar, ver se até o final do ano a gente consegue algo mais concreto, algo mais importante, principalmente para essa questão de resíduos sólidos. Lembrando que nós estamos focalizando nos resíduos sólidos, mas a agenda da Câmara Setorial continua aberta. Afinal, nós vamos trabalhar com toda a parte de sustentabilidade, né? Desenvolvimento sustentável. Então, a pauta continua aberta. Nós vamos ter agora o começo dessa estratégia em relação a resíduos sólidos, mas o que não nos impede de já começar a pensar em outros caminhos que nós possamos atuar também. Certo? Ok? Bom, se ninguém tem mais nada a falar, Aline, mais alguma coisa? Abdu? Não, só agradecer, dizer que a gente está à disposição de todas as entidades, seja para esse tema ou para qualquer outro que vocês entendam que a gente pode colaborar. Obrigado. Eu também quero agradecer e convido a todos, se um dia quiser dar uma chegadinha lá no Cefet, só sugiro não dar uma chegada em dia de jogo de futebol, não, tá? É complicado ali, né? Eu trabalhei Total. ali perto, era realmente complicado. É. Bom, então, se não temos mais ninguém a fazer o uso da palavra, eu vou me despedir de todos e agradecer a presença de todos. Foi uma excelente reunião. Espero o retorno de vocês o mais breve possível para que a gente possa organizar nossa próxima reunião e todas as ações que são decorrentes do que foi discutido hoje. Ok? Muito obrigado a todos. Bom resto de dia. Até logo. Bom dia a todos Obrigado, e ótima Abdu. semana. Obrigado, Aline. Bom dia a Bom todos e dia, até todas. logo. Obrigado, até logo.